Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o Plano Real, que completou agora, no dia 1º de julho de 2024, 30 anos de existência. Essa aula está sendo gravada a pedido de alguns alunos e até mesmo amigos que deram uma sugestão para que eu gravasse uma aula sobre o Plano Real. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, eu espero que vocês entendam que essa aula está sendo direcionada para alunos do ensino médio e alunos do ensino fundamental. Não é uma aula acadêmica, não é uma aula direcionada para economistas, muito menos para professores de geografia. É uma aula direcionada para alunos, razão pela qual ela será dada dentro do nível de compreensão dos alunos, portanto, evitando termos muito técnicos que possam gerar dúvidas e complicar o processo de entendimento do Plano Real e os planos que antecederam o Plano Real. Então, aqui nós temos a imagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que na época do governo do presidente Itamar Franco era o seu ministro da Economia e que foi o criador do Plano Real. Claro que ele contou com a sua equipe econômica, que ajudou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a elaborar um plano de estabilidade econômica que pudesse podemos dizer assim, extinguir aqueles ciclos inflacionários que tanto prejudicavam não só a economia brasileira, como também a sociedade. Mas antes de falarmos propriamente do Plano Real, temos que ter um entendimento de todo o processo que antecedeu a criação do Plano Real, e sendo assim, eu começo falando sobre a segunda crise do petróleo. Mas, professor, por que o senhor vai abordar essa segunda crise do petróleo que atingiu o seu apogeu na década de 1980? É porque essa crise ela causou problemas para a economia brasileira, assim como também para economias de outros países do mundo. Na verdade, a segunda crise do petróleo, ela tem início em 1979, quando então ocorreu no Irã a Revolução Fundamentalista Islâmica, que tirou do poder o monarca Shah Reza Pahlavi. Até então, o Irã era aliado dos Estados Unidos e, após a bem-sucedida Revolução Iraniana, o Irã rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos. O Irã era, naquela época, o segundo maior produtor mundial de petróleo. E o medo da Revolução Fundamentalista Islâmica se propagar por outros países do Oriente Médio, criou um movimento especulativo que acabou determinando a elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E para piorar a situação, em 1980,
o Iraque declarou guerra ao Irã, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, entram em guerra exatamente no Oriente Médio, região que detém as maiores reservas internacionais de petróleo e região de onde provém até hoje a maior parte da produção mundial de petróleo. Então, a guerra do Irã-Iraque, que se estendeu de 1980 a 1988, gerou uma alta substancial do preço do barril do petróleo, que ultrapassou a marca de $40. Isso foi fundamental para que economias como a do Brasil enfrentassem dificuldades. Lembrando que o Brasil havia registrado, no final da década de 1960, início da década de 1970, aquilo que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro, a economia crescendo a taxas surpreendentes, superiores a 10% ao ano, e mesmo durante a primeira crise do petróleo, que tem início no final de 1973 e vai até o final da década de 1970, a economia brasileira continuava crescendo a taxas superiores a 5%. Mas quando eclode a segunda crise do petróleo, a economia brasileira ela vai apresentar problemas seríssimos, e isso vai acabar determinando a ocorrência de alguns anos de hiperinflação, recessão econômica, alguns anos, tá? Explosão do desemprego, enfim, crise da dívida externa. A situação econômica do Brasil se deteriora na década de 1980 e, em função disso, o governo brasileiro ou os governos brasileiros que conviveram com esse período de instabilidade econômica que se estendeu até a criação do Plano Real, foram obrigados, de certa forma, a criar planos de estabilidade econômica com o objetivo de estancar o câncer da economia brasileira, que assim a gente pode dizer, que naquela época era considerado a inflação. Então a inflação era o maior problema da economia brasileira para muitos brasileiros. Claro que a inflação sai do controle quando você tem um desequilíbrio econômico, mas isso fica para o entendimento dos economistas e professores de geografia que também tenham entendimento mais profundo em economia. Claro que para vocês, alunos do ensino fundamental e ensino médio, é mais complexo falar em desestruturação da economia, e até mesmo porque o entendimento da economia é algo extremamente complexo. Se não fosse, não teríamos tantos planos de estabilidade econômica em tão pouco tempo, e planos que acabaram fracassando no seu objetivo por causa da complexidade que é a economia. Então, em função desse problema, da crise do petróleo, a década de 1980, ela foi marcada por anos em que a inflação sai do controle, e aqui eu coloquei os 10 anos de inflação da década de 1980 para que vocês pudessem ter uma ideia. Por exemplo, em 1980, a inflação foi de 110,2%. 1981, 95,1%. 1982, 99,7%. 1993, 211%. 1984, 223,8%.
1985, 235%. Aí vem o primeiro plano de estabilidade econômica, o plano cruzado, e nós temos a queda da inflação para 65%. Porém, todo o plano de estabilidade econômica criado até o plano real gerava alguma estabilidade momentânea, mas depois a economia saía dos trilhos, ou seja, a inflação voltava com força. 1987, repare que a inflação passa para 415,8%. 1988, aí nós já estamos convivendo com a hiperinflação, 1037,6%. E na história do Brasil, o ano de maior inflação foi o de 1989, quando então tivemos 1782,9% de inflação. Esses dois últimos anos aqui foram terríveis. Eu que tenho 65 anos de idade, sou testemunha daquilo que aconteceu. Você ia no supermercado, de manhã era um preço, na parte da tarde era outro, à noite era outro. O que você via nos supermercados, ou seja, o que você mais via nos supermercados, eram funcionários com uma pistolinha remarcando os preços dos produtos, até mesmo porque naquela época não havia código de barra, então os preços, na verdade, eles vinham através de selos que eram colados nas embalagens das mercadorias, utilizando uma pistolinha manual. Então você escutava aquele barulho o tempo todo, trec, 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 e aquilo de certa forma nos deixava revoltado, porque achávamos que aquilo era um abuso, e de fato, né, não deixa de ser um abuso, os preços subindo numa velocidade tão alta, prejudicando e muito a classe trabalhadora. Então, para tentar conter a inflação, o então presidente José Sarney, que foi o primeiro presidente civil eleito pós a morte, pós o regime militar, porque na verdade quem foi eleito, né, foi o Tancredo Neves. O presidente José Sarney era apenas o vice-presidente do Tancredo Neves. Mas o Tancredo Neves morreu antes de tomar posse e, sendo assim, foi empossado o vice-presidente José Sarney. E, ao ser empossado, convivendo já com uma situação econômica em processo de deterioração, o presidente Sarney, através do seu ministro da Economia, Dilson Funaro, criou o chamado Plano Cruzado. Assim chamado por quê? Porque a moeda vigente, o cruzeiro, vai ser substituído por uma moeda nova. Inclusive, se corta 3 zeros, né, da moeda antiga e se implanta uma moeda nova, o cruzado. Então, as principais medidas do Plano Cruzado, e fique bem claro na cabeça de vocês que todo o plano econômico lançado pelos governos no passado, a finalidade principal era promover a estabilidade econômica. Então, o Plano Cruzado ele vai promover o congelamento de preços. Inclusive, todos os produtos tiveram seus preços tabelados. E aqueles que não respeitassem o tabelamento seriam multados e os estabelecimentos comerciais até mesmo fechados pela SUNAB. Então, o governo implanta o gatilho salarial. Os salários seriam reajustados sempre que a inflação ultrapassasse 20%, de forma a reduzir a perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora em razão da inflação. Que fique bem claro também na cabeça de vocês que o maior problema para o trabalhador é conviver num país com inflação fora do controle, porque a inflação ela vai corroendo o poder de compra dos salários e, consequentemente, vai
provocando o empobrecimento da classe trabalhadora. Então, o gatilho salarial ele tinha por finalidade repor as perdas ou parte das perdas, até mesmo porque existem diversos indicadores de inflação e a gente sabe que às vezes a inflação ela é manipulada. A inflação que é divulgada não corresponde à inflação verdadeira. Então, mas professores, se ocorresse, por exemplo, uma defasagem mesmo no período do gatilho salarial, como toda classe trabalhadora tem o seu mês de dissídio, ou seja, o seu mês de reajuste salarial, que é a data base do reajuste salarial, então essa diferença seria negociada entre os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais. Aí você tem aqui fixação da taxa de câmbio, então o governo passou a adotar o princípio do câmbio fixo, que eu acho isso, de certa forma, perigoso. A substituição da moeda, cruzeiro pelo cruzado. E aqui eu dizendo, foram cortados 3 zeros. Essas medidas são as básicas. Claro que dentro da economia existem as outras medidas que foram adotadas pelo ministro Dilson Funaro para tentar buscar o equilíbrio fiscal, tentar promover uma estabilidade na economia que permitisse não só controlar a inflação, mas também possibilitar que a economia brasileira pudesse crescer. Porém, o plano cruzado ele até funcionou no início, ele de fato conseguiu, no início, controlar a inflação ou reduzir a inflação a quase zero, porque os preços dos produtos e serviços haviam sido congelados. Então aqui eu coloquei 2 imagens que retratam a época, Aqui, ó, uma imagem que o estabelecimento comercial foi fechado. Aqui, ó, este estabelecimento foi interditado pela SUNAB por estar praticando preço acima do autorizado, ou seja, preço acima da tabela. E com o passar dos meses, o que aconteceu? O desabastecimento dos mercados, os produtos começaram a sumir das prateleiras. Mas por que isso aconteceu, professor? Com o congelamento dos preços e salários, você traz aquela estabilidade momentânea na economia, tá? Aquela estabilidade momentânea. A partir do momento em que você gera uma certa estabilidade na economia, o consumo tende a crescer. Então, se a produção ela não acompanha a demanda, isso vai gerar aquilo que os economistas chamam de inflação por demanda, ou seja, a demanda maior do que a oferta, pressionando os preços. E os empresários, em função do tabelamento, ou seja, do congelamento dos preços, eles deixam de fornecer, de vender seus produtos aos estabelecimentos comerciais e quando vendem, eles praticam o ágio, ou seja, eles cobram por debaixo do pano um preço acima do que estava acertado pelo congelamento dos preços. Eu mesmo sou testemunha disso porque eu ia num açougue que tinha lá perto de casa e esse açougue, eu vivi lá muitos anos, então conhecia o dono do açougue. E sendo assim, ele dizia para mim, eu já era professor, olha, alcatra eu só posso vender com ágio. Ele não botava alcatra no mostruário. As carnes nobres, ele não botava no mostruário, ele deixava lá no frigorífico, na câmara frigorífica. E eu acabava até concordando, em tese, não vou dizer que eu saía de lá satisfeito, porque eu estaria mentindo, mas tinha que comprar carne e eu acabava concordando em pagar o preço com ágio, ou seja, fora da tabela. Eu jamais denunciaria ele, porque eu sabia que ele estava recebendo a carne do frigorífico e o frigorífico estava cobrando ágio.
quando a carne some do mercado, inclusive, né, ocorre uma operação da Polícia Federal, me esqueci o nome do delegado agora, que ele vai, juntamente com policiais, nas fazendas, pegar o gado para levar para o abate, né? Então, de certa forma, isso acabou desagradando a classe empresarial, que eu vou dizer que, de certa forma, foi responsável pelo fracasso do Plano Cruzado. Não só pela questão do desabastecimento, olha aqui a prateleira do mercado praticamente vazia, né, o que nós chamamos de gândula, praticamente vazia, e isso acabou minando o Plano Cruzado. Então, tempo depois, o governo lança o Plano Cruzado 2, em novembro de 1986, ou seja, mais ou menos 10 meses após o lançamento do Plano Cruzado 1, o governo lança o Plano Cruzado 2. Então, as principais características desse plano: pacote fiscal para conter o déficit público. O déficit público ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada. Então, isso vai gerar o quê? O crescimento da dívida pública. E o crescimento da dívida pública acaba aumentando ainda mais as dificuldades do governo para poder honrar os seus compromissos com os credores internacionais e os credores internos. O realinhamento de preços, então foi feita uma correção dos preços dos produtos e serviços. Nesse período, o país estava atravessando problemas sérios para honrar seus compromissos com os credores da dívida externa, ou seja, pagar os juros e amortizações. Isso leva o governo, inclusive, a decretar a moratória, que é a paralisação durante um determinado período, paralisação ou interrupção do pagamento dos serviços da dívida externa, buscando uma renegociação em condições melhores para que nós pudéssemos retomar o pagamento dessa dívida. A elevação da taxa de juros, de forma a conter o consumo, né, é uma maneira que muitas vezes, uma medida, né, que muitas vezes equipes econômicas tomam no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil não, para conter a elevação do consumo como forma de segurar a inflação, só que a elevação da taxa de juros tem um preço para os gastos públicos, para o pagamento dos serviços da própria dívida pública. O acionamento do gatilho salarial, que já tinha sido também implementado no Plano Cruzado 1. Aqui nós temos, ainda no governo do presidente José Sarney, o Plano Bresser Pereira. Então, o ministro Bresser Pereira substituiu o ministro anterior e criou o plano para tentar novamente estabilizar a economia. Então, as principais características do Plano Bresser Pereira foram congelamento de preços pelo pico da inflação e salários pela média do trimestre anterior. Então, ora, quando você congela a inflação pelo pico e os salários pela média, você está gerando o quê? Uma perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, o que foi motivo de várias críticas dos sindicatos existentes no Brasil afora. Desvalorização do câmbio em 10%, ou seja, o cruzado foi desvalorizado frente ao dólar em 10%. Quando você desvalorizar a moeda, o seu objetivo é tornar o produto brasileiro mais barato no mercado internacional e o produto importado mais caro, buscando obter aí superávites comerciais, até mesmo porque a balança comercial brasileira na década de 1980 não estava tendo um desempenho favorável à nossa economia, registrando ou acumulando déficits comerciais. As medidas foram mantidas por 90 dias, repare só. O Plano Bresser ele
flexibilizadas e a seguir desfeitas, porque o Bresser Pereira também não conseguiu promover um plano de estabilidade que conseguisse equilibrar a economia brasileira. Aqui nós temos um outro plano ainda no governo do presidente José Sarney, o Plano Verão, que foi criado pelo ministro Maílson da Nóbrega. Repare quantos ministros da economia o presidente José Sarney trocou. Então, as principais características: objetivo central, manter a inflação abaixo de 20% ao mês. Repare, a inflação brasileira, se chegar a 20% ao mês, a população vai para as ruas hoje protestar contra o presidente, né? Então, naquela época, o objetivo era manter a inflação abaixo de 20% ao mês, que era considerado e é considerado muito alto. Introdução do cruzado novo. Aí nós mudamos mais uma vez a moeda, né? Agora criamos o cruzado novo. O congelamento de preços e salários. Mais uma vez, ministro da Economia congelando preços e salários como forma de tentar estabilizar a economia. Não conseguiu por muito tempo. Controle dos gastos públicos. Isso é interessante, eu acho que todo governo ele tem que procurar o equilíbrio fiscal e controlar os gastos públicos, porque o governo ele não pode gastar mais do que arrecada, porque isso gera o aumento da dívida pública, e esse aumento da dívida pública pode se transformar numa bola de neve e gerar problemas econômicos muito graves no futuro. Então, essa medida é bastante interessante. O aumento da taxa de juros, mais uma vez, com o objetivo de controlar a inflação. Extinção da URP, Unidade de Referência de Preços, que havia sido criada anteriormente. Aí nós temos a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, e como nós vimos logo no início do nosso encontro, lá em 1989 a inflação ultrapassou a 1.700%. Então havia necessidade de se tentar, mais uma vez, criar um plano de estabilidade econômica que pudesse, pelo menos, manter a inflação no baixo patamar e criar condições para que a economia brasileira retomasse a sua trajetória de crescimento, desenvolvimento e melhorasse, em função disso, as condições sociais e econômicas da população. Então nós temos aqui a ministra Zélia Cardoso de Mello, né? Inclusive Mello, do sobrenome do presidente Fernando Collor, e aqui nós temos as principais características do Plano Collor 1, né? Confisco da poupança e conta corrente acima de 50 mil cruzeiros por 18 meses. Então isso gerou uma crítica enorme por parte da sociedade. Teve gente cometendo suicídio, né? As pessoas que guardavam suas economias para uma necessidade emergencial ou faziam economias objetivando comprar um carro, comprar uma casa própria, o que seja, né? Tiveram, né, boa parte do seu dinheiro, né, congelado nos bancos, não poderiam sacar durante 18 meses esse dinheiro, e isso acabou gerando uma crítica muito grande, né? Até mesmo porque o Collor de Mello, no segundo turno das eleições, ele disputou com Lula. Então ele dizia que se o Lula fosse eleito, ele iria fazer o confisco do dinheiro da poupança. Olha só, ele disse que o adversário faria o confisco, e na verdade quem estava intencionado em fazer esse confisco foi ele, como fez, né? Logo após ter tomado posse e lançado o Plano Collor 1. Então, a criação do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, claro, com o objetivo de elevar a arrecadação do governo. Abertura do mercado externo. Quando se fala abertura do mercado externo, por exemplo, abertura do mercado brasileiro para produtos importados. Aí tinham objetivos específicos, né? Aumentar a oferta de determinados produtos no mercado brasileiro, como forma de conter a inflação,
até mesmo porque eu já falei sobre isso, os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. Se você aumenta a oferta de produtos, bens de consumo no mercado, você pode controlar os preços, tá? E também o outro objetivo dessa medida foi forçar a modernização do parque industrial brasileiro como forma de preparar a nossa economia para a concorrência de um mundo cada vez mais globalizado. Então, dentro desse contexto, eu entendo uma ação coerente, tá? Entendo uma ação coerente, mas da forma como ela foi feita, acabou quebrando várias indústrias brasileiras que sucumbiram frente à concorrência dos produtos importados, porque não houve tempo para que as indústrias pudessem, por exemplo, adquirir novos maquinários, novos equipamentos, implantar novas tecnologias que permitissem às indústrias produzirem produtos com qualidade superior, reduzissem os custos de produção e gerassem produtos a preços competitivos, não só no mercado interno, assim como no mercado internacional. Isso também acabou gerando um descontentamento junto à classe empresarial industrial. Como eu disse, várias empresas acabaram encerrando suas atividades por não conseguirem competir com os produtos importados que ingressavam no mercado interno brasileiro a preços muito competitivos e muitas vezes produtos com qualidade superior. O fim dos subsídios estatais, o objetivo de cortar gastos públicos, é uma iniciativa interessante para equilibrar as contas do governo. Demissão em massa de funcionários públicos, então houve uma redução enorme do quadro de funcionários públicos para procurar equilibrar muitas empresas públicas que estavam dando prejuízo. Na verdade, o Brasil tinha no passado, como ainda tem até hoje, a cultura do empreguismo no serviço público, pessoas que entram pela janela, pessoas não concursadas que são indicadas por políticos para ocuparem cargos em empresas estatais, empresas públicas. Então, a ideia de reduzir o número de funcionários públicos era criar condições para equilibrar as finanças das empresas públicas. Congelamento de preços e salários, já vimos que tal medida foi adotada em governos anteriores, mas congelamento de preço e salário tem, vamos dizer, resultado imediato, não duradouro, ou seja, funciona durante um curto período e depois a inflação volta com toda a força. E as privatizações dentro do contexto de reduzir o tamanho do Estado na economia, até mesmo porque foi no governo do Fernando Collor de Mello que o Brasil adotou os princípios da doutrina neoliberal que estão fundamentados no Estado mínimo. Dentro do pensamento neoliberal, não é papel do Estado atuar diretamente nos setores produtivos da economia. E sendo assim, a partir do governo do presidente Fernando Collor, nós temos o avanço da política de privatizações em nosso país, reduzindo o tamanho do Estado na economia brasileira. Dentro do pensamento neoliberal, a função do Estado é administrativa. O Estado não deve atuar diretamente nos setores produtivos da economia, só devendo intervir em momentos de crise. Como o Plano Collor teve efeito curto, apenas durante alguns meses, foi lançado o Plano Collor II. Então nós temos aqui, mais uma vez, a ministra Zélia Cardoso, que comandou o Plano Collor II, congelamento de preços para tentar segurar, fim das operações do overnight. Overnight era uma operação financeira que você fazia nos bancos e a aplicação ela rendia durante a noite. Então era bastante interessante, Existiam pessoas que tinham disponibilidade de dinheiro
que aplicavam recursos no overnight, cuja remuneração era diária. Então, a ideia aqui de acabar com o overnight foi justamente atacar um dos setores do mercado especulativo. O aumento das tarifas públicas, né? Lembrando que muitas empresas públicas ainda eram estatais, né? Empresas de telecomunicações, empresas de água e esgoto, empresas de geração e distribuição de energia, aumentar tarifas públicas para oxigenar os caixas dessas empresas e eliminar em eventuais prejuízos que algumas empresas públicas estavam tendo. Aí nós temos, né, finalmente, o Plano Real. Mas antes de falarmos do Plano Real, é importante fazer uma menção do Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma reunião em que participaram os presidentes, chefes de Estado, né, podemos assim dizer, chefes de governo dos países mais ricos do mundo. E lá, ao discutirem as medidas neoliberais que deveriam ser introduzidas nos países em desenvolvimento, eles listaram 10 ações que deveriam ser aplicadas nos países em desenvolvimento para que esses países pudessem equilibrar suas contas, equilibrar suas economias e crescer, gerar uma estabilidade, porque instabilidade econômica ela não interessa a ninguém, ela só interessa, por exemplo, aquelas pessoas que vivem da ciranda financeira, aquelas pessoas que vivem da especulação financeira e ganham dinheiro aplicando fortunas no mercado financeiro. Então, a disciplina fiscal, eu sou defensor dessa tese, que fique bem claro, né? O Estado ele não pode gastar além daquilo que ele arrecada, ele tem que equilibrar suas contas. Disciplina fiscal ela deve existir até na sua casa. Você não pode ganhar 5 mil e querer gastar 6 mil todo mês, porque você vai ficar endividado e chegará um momento que você vai quebrar. Redirecionamento da despesa pública, ou seja, aplicar de fato recursos públicos apenas naqueles setores que são considerados essenciais, né, como forma de buscar o equilíbrio fiscal das contas públicas. A reforma tributária também é importante, né, para buscar esse equilíbrio das contas públicas e até mesmo, em alguns casos, desonerar setores produtivos como forma de estimular o crescimento desses setores, o desenvolvimento desses setores e corrigir, por exemplo, algumas disparidades que possam existir no que diz respeito à questão da cobrança de tributos. Liberalização da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros ela deve ser regulada pelo mercado, também é uma medida neoliberal. Taxa de câmbio competitiva, ou seja, você tem que ter a taxa de câmbio, ou seja, o valor da sua moeda tem que estar dentro de um contexto que permita que a sua economia possa ser competitiva no cenário internacional. Então, também eu concordo com essa ideia de que a taxa de câmbio tem que ser competitiva. A liberalização do comércio, aí entra aquela ação do Fernando Collor de Mello, né? Abertura dos mercados, liberalização do comércio internacional. Então, o Collor de Mello ele já vai seguir algumas orientações do consenso de Washington, até mesmo porque o Collor de Mello era neoliberal. Era não, porque ele ainda é vivo. Liberalização do investimento direto estrangeiro interno. Investimento direto são aqueles investimentos aplicados nos setores produtivos da economia, ou seja, você abrir a sua economia para que esses investimentos possam se fazer presentes em todos os setores produtivos da economia. Claro que para os países, por exemplo, em desenvolvimento, isso é interessante, mesmo que isso traga consigo uma maior dependência econômica em relação aos países desenvolvidos, mas você vai, a partir do momento
que atrai investimentos produtivos, contribui para o aumento da geração de empregos, o aumento da arrecadação de impostos e também o crescimento da economia. Então, isso aí, de certa forma, não é ruim. As privatizações, ou seja, reduzir o tamanho do Estado na economia, o Estado deve se ater apenas àquilo que é de sua responsabilidade, que é administrar o país, governar o país, e os setores produtivos devem ser privatizados, porque dentro do pensamento neoliberal, a função do Estado é apenas de governança, administrar, devendo intervir na economia somente em momentos de crise. Desregulamentação das leis trabalhistas, de forma a flexibilizar as leis de trabalho, isso foi feito aqui no governo do Michel Temer em 2017, bem mais à frente. E controle econômico, tá? Então você deve desregular o controle econômico de forma a permitir que o capital internacional ele possa ingressar em setores que no passado a legislação vigente do país não permitia a sua presença, a sua participação. Proteção dos direitos de propriedade, ou seja, marcas, patentes, direitos de propriedade, uma vez que uma das queixas até mesmo dos países desenvolvidos é justamente a pirataria, a falsificação de marcas e produtos. Então, o consenso de Washington, ele estabelece esses 10 princípios que deveriam ser adotados pelos países em desenvolvimento e deveriam fazer parte da estruturação dos planos de estabilidade econômica de forma a conter a inflação, equilibrar a economia e induzir os países à retomada do crescimento econômico. Aqui nós temos o Plano Real, lembrando que o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia do presidente Itamar Franco, lembrando que o Collor de Mello sofreu um processo de impeachment e o vice-presidente Itamar assumiu o comando do país e foi no governo do Itamar Franco que o Plano Real foi criado. Então, aqui nós temos as principais características do Plano Real. Programa de ação imediata, isso aqui é a estruturação do plano, tá? Foram ações que foram tomadas antes do real ser criado, ou seja, podemos dizer o processo embrionário de criação do Plano Real, ok? Então, programa de ação imediato, PAI, para promover o ajuste fiscal, ou seja, o equilíbrio das contas públicas. Promover um equilíbrio das contas públicas, criação da URV, Unidade Real de Valor, que foi uma unidade de referência que constituiu-se uma transição entre a moeda cruzeiro, porque o cruzado deixou de existir no governo do presidente Collor, voltou a moeda do cruzeiro, então havia uma transição para se estabelecer a implantação do real. Então a URV era, de certa forma, uma unidade monetária para desindexar a economia. Então você tem a conversão do cruzeiro real, que foi a moeda que sucedeu o cruzado 1, para o real. Então o real iria valer 2.750 cruzeiros reais. Então, nós mais uma vez cortamos lá os zerinhos, essas coisas, enfim. Promoveu o equilíbrio fiscal, ok, já falei sobre isso, Política de privatizações, foi durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso que a política de privatizações, que a gente chama até de desmonte do Estado empresário, avançou no ritmo mais acelerado. Abertura econômica, ou seja, a desregulamentação da economia, seguindo os princípios do consenso de Washington para atrair investimentos para setores onde a presença do capital estrangeiro não se fazia presente e também setores onde essa presença era muito pequena. Houve o controle efetivo da inflação, estamos completando 30 anos do Plano Real e, graças a Deus, não convivemos mais com aquela ciranda financeira
que, direta e indiretamente, acabava contribuindo para a explosão da inflação em nosso país. A paridade cambial, quando o real foi criado, $1 valia R$1, então procurou-se criar uma moeda forte. Isso aí eu critiquei na época e critico até hoje, porque acabou encarecendo os preços dos produtos brasileiros no mercado internacional e deixando os preços dos importados baratos no mercado interno. Isso foi, de certa forma, prejudicial a setores da indústria que não resistiram à concorrência dos produtos importados e acabaram quebrando, assim como também aconteceu no governo do Fernando Collor de Mello. Mas essa paridade cambial não se estendeu por muito tempo. Depois o governo viu que deveria utilizar o câmbio flexível, ou seja, a cotação do dólar deveria ser estabelecida pela lei da oferta e da procura da moeda americana aqui no território brasileiro, e passamos a adotar o câmbio livre. E aqui nós temos, para encerrar o nosso encontro, a inflação nos governos FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. Lembrando que o Lula teve 2 mandatos lá atrás, o FHC teve 2 mandatos, a Dilma teve 1 mandato e meio, o Temer teve a metade de um mandato, o Bolsonaro teve 1 mandato cheio e o Lula agora é o atual presidente de novo. Então aqui nós temos, de 1996 para cá, algumas taxas de inflação, para que vocês possam ter uma referência da estabilidade que o Plano Real trouxe, não só para a economia brasileira, mas principalmente para a inflação. Lembrando que a inflação é o principal inimigo da classe trabalhadora brasileira. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha, deixa aí seu comentário se gostou. Dê um like, compartilhe o vídeo, indique o canal para os seus amigos, porque o canal GeoGênio é uma plataforma de ensino cujo objetivo é preparar você que está estudando para um concurso público, para um concurso militar, para um vestibular, e sendo assim, ter uma base maior de entendimento no ensino da geografia que lhe permita aumentar o seu desempenho nos concursos. Valeu, moçada! No mais, essa aula está sendo gravada no dia 6 de julho de 2024, e sendo assim, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!